1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pode se assentar. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Vou fazer uma coisa aqui. Pegue a sua mão, levante as suas duas mãos para cima. As duas. Eu estou aqui com o microfone. Aí preste bem atenção aqui para você não errar, tá? Não erre. Pegue a ponta desse dedo e coloque aqui na ponta do seu nariz. Preste bem atenção. Faça. Certo. Pode parar com isso. Preste atenção. Por que você colocou aqui? Pode responder. A maioria colocou. Porque eu coloquei. Então isso significa que eu prego mais com os meus gestos, com a minha vida, do que com a minha fala. Porque eu falei para você colocar onde? Na ponta do nariz. E você colocou aqui. Veja como eu posso gritar pregando aqui. Mas se eu viver o errado, você vai viver o errado. Porque a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de andar, as pessoas estão de olho em nós. Então quando você vê que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, assusta. Isso é assustador, porque como eu posso andar como Jesus andou? Sim ou não? Já parou para pensar como eu vou andar como Jesus andou? Parece algo impossível. É ou não é? Quantas pessoas ofenderam a palavra de Deus, blasfemaram contra Deus? Ora, Jesus chegou a ser chamado de endemoniado, para você ter uma ideia. Diziam, tem demônio. E ele viu aquele povo rebelde, e ele disse o que? Manda fogo, Pai, queima esse povo. O que ele falou? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Andar como Jesus andou. Jesus cumpriu todos os mandamentos do Pai. Ele viveu de uma forma irrepreensível. Parece de fato assustador. Mas, primeiro, vamos trazer isso para a realidade. Eu não posso salvar o mundo, e nem você. O mundo já foi salvo, tá? Eu jamais poderia pagar pelo pecado de toda a humanidade. Só Cristo poderia pagar, e eu não, né? Então como eu posso andar como Jesus andou? As pessoas têm um pensamento errado de Cristo, sabia? A maioria. As pessoas acreditam que Jesus, a sua genética, na verdade, ele como homem, ele jamais poderia ter alguma dificuldade para obedecer a Deus, para, não ser tentado. Isso é um grande erro. Por quê? Porque Hebreus 4,15. Qualquer coisa me acompanha aqui. Olha só o que está escrito aqui, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que diz aí o quê? Peraí, como? Está dizendo como anjos ou como o ser humano? Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí eu pergunto a você, como pode ser tentado se não pode ser tentado? Como que eu posso ser tentado se eu não posso ser tentado? Ora, isso não passaria de um teatro. Quer dizer que está dizendo que ele foi tentado em tudo, é porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então o que significa isso? Andar como Jesus andou. Primeiro tem que saber que Cristo foi tentado em tudo. Em Mateus 4, do versículo 2 ao 4, diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Deus, repare bem, um Deus que teve fome. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí é que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele, como homem, como ser humano, ele teve
fome. E quando ele teve fome, o diabo chegou até Jesus e disse: transforma essas pedras em pães. Qual foi a palavra de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus o homem viverá. O que significa? Que quando nós estamos necessitados de alguma coisa, assim como Jesus, com fome e muita fome, o diabo nos dá ideias. O diabo é cheio de ideias. E ele não pode fazer por você, mas ele te induz a fazer alguma coisa, ele te dá ideias, para que você possa saciar aquela necessidade que você está sentindo, e ele aparece exatamente naquele momento. Olha, haveria algum problema de Jesus transformar aquelas pedras em pães e comer? Aparentemente, nenhum. Mas se ele fizesse isso, ele estaria obedecendo uma ordem de Satanás, ele estaria aceitando uma ideia do diabo, e aquele processo era um tempo que Jesus tinha que passar, mas ele não iria saciar a fome dele com uma ideia de Satanás, porque muitas vezes o diabo, ele aparece com uma ideia que não parece ser algo pecaminoso, não parece algo diabólico, não é daquela maneira, parece ser algo até normal, lícito, né? Só que vai saciar a tua necessidade naquele momento, mas é uma ideia de Satanás. E aonde é que você vai achar força para vencer isso? Ora, repare bem, eu vou mostrar para você as provas que Jesus passou como sendo ser humano, tá? A sua parte humana. E veja como ele venceu. Ele venceu pelo poder da palavra. Ele venceu pelo poder da palavra e disse: veja, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda vez que houver uma dificuldade na tua vida, uma necessidade, que você se sentir ali, sabe, em uma situação dessa forma, você vai achar força nas Escrituras. Quando você abrir a Bíblia e for buscar, for ler a Bíblia, for ouvir a mensagem, naquele momento é o momento em que Deus ele vai te fortalecer para você poder vencer todo o sentimento que você tiver consumindo dentro de você, pelo poder da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ora, o mesmo capítulo diz que o diabo, ele disse: olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, o salmista disse: dará ordem aos seus anjos para que te tomem pela mão, para que não tropece alguma pedra. Mas aí o Senhor diz também o que? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Já reparou que a maioria das vezes em que você está passando por algo assim, vem na tua cabeça: cadê teu Deus? Se você é cristão, se você ama Deus de fato, a palavra dele de fato, se você quer as coisas certas, por que você está passando por essa situação? Por que está acontecendo isso com você? Cadê o poder de Deus na sua vida? Não, você não pode aceitar isso. Então, se você atira-te daqui para baixo, mostra um sinal de que você é. Mas a Bíblia diz que eu não devo tentar a Deus. Se por acaso houver algum momento em sua vida que dá a impressão de que você foi abandonado por Deus, e que dá a impressão que você está sozinho, que você está sozinha, esse é um plano de Deus, é um tempo de Deus, é um processo de Deus na tua vida. Mas esse momento, você vê homens que estão na mídia, que estão nas câmeras, que estão nas TVs, falando: olha, se Deus não fizer o rasgo da minha Bíblia. Sim ou não? Quem já viu isso? Eu vou fazer uma campanha, se você entrar e Deus não fizer o rasgo da minha Bíblia, eu nunca mais prego a palavra de Deus. Não, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Que eu vou dizer a você: confie em Deus. Confie em Deus.
Eu já vi pessoas falar: se Deus não operar um milagre, se Deus não fizer até essa semana, estou fora. Se Deus não operar um milagre, para mim chega. Chega de ir para a igreja. Chega de ser crente. Para mim acabou. Eu acho que só existe uma palavra. Primeiro eu quero falar assim: Deus sem você continua. Vou falar de novo. Deus sem você continua. Deus. Agora, e você sem Deus é o quê? Capítulo 4 de Mateus, tá? Eu vejo que o diabo, ele oferece poder. Versículo 8 ao 10, ele disse: tudo isso te darei. Você acha que toda essa tentação que aconteceu aqui, tudo isso aqui, foi de fato só um teatro? Você acha que o diabo não poderia chegar diante de Deus e falar: mas que graça tem isso? Isso não faz nem cócegas no teu filho, ele não sente nada por essas coisas, que eu estou lá, estou tentando. A Bíblia diz que ele foi tentado. O capítulo 4 de Mateus diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque de fato ele foi tentado. Então você vai entender o que é andar como Jesus, o que é andar como ele andou. Aqui o diabo oferece poder, reinos. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A resposta foi o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor seu Deus adorará e só a Ele servirá. E o diabo saiu e os anjos chegaram e o serviram. Você acha que o diabo vem para oferecer o que é pobreza para as pessoas? Como que se ele quiser tirar uma pessoa da presença de Deus, ele oferece riqueza, ele oferece mulheres, ele oferece coisas que está dentro do coração do homem, para ver se o homem renuncia a Deus. Agora, eu olho a vida de Jesus e eu vejo como Jesus foi tentado em tudo. Mateus 16, do versículo 22 ao 23, quando ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado por mim e por você, para pagar pelo preço do nosso pecado, Pedro tomou a parte e começou a dizer: mestre, não deixa acontecer isso contigo, longe de ti, tenha pena de ti mesmo. A palavra do Senhor foi: arreda-te de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, só os que são do diabo, né? Me servem por tropeço, por escândalo. Então Jesus foi tentado a desistir. Quantas vezes o inimigo sopra na nossa mente e ele diz: desiste, para com isso, vai se divertir, vai viver a sua vida, esquece isso, procura um lugar, vai congregar tranquilamente, um lugar. Na minha cabeça, quantas vezes o diabo lançou seta para mim desistir, quantas vezes o inimigo lançou seta dizendo: não é possível tocar uma obra assim, você tem que ser como os outros, tem que se envolver com a política, porque isso vai trazer vidas, porque eles vão te ajudar a encher a igreja. Quantas vezes, olha, libera geral, alarga as portas. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes aconteceu com você? O diabo tentando fazer você desistir, tentando você parar, falando: dá um tempo, fica um tempo encostado, para, desiste. Jesus foi tentado, mas ele nunca desistiu de mim, ele nunca desistiu de você. Então não desista de Jesus, igreja. Ele foi tentado a desistir. Sabe por quê? Foi pelo inimigo, não. Um dia eu cheguei lá em casa, o rapaz lá do mercado tentou pegar na minha garganta, queria me matar. Se usasse ele, seria fácil falar: é o diabo, está usando ele. Mas aqui, no capítulo 16 de Mateus, versículo 22 ao 23, usou Pedro. Pedro era ali o mais próximo de Jesus. O diabo usa as pessoas que estão perto de você.
o que tem acesso a você. Quando você quer entrar dentro de uma empresa, por exemplo, a pessoa pode ter uma cunha lá dentro. Já ouviu falar esse palavreado? Tem alguém perto lá do patrão. Ó, manda um currículo que eu vou dar para ele dá para o patrão, porque está perto. Quando o diabo ele quer derrubar uma pessoa, ele usa as pessoas que estão perto de você. Quem foi que o inimigo, claro, usou ali para derrubar Adão? Foi Eva. Tudo bem, você vai falar, mas só tinha Eva naquela época. Mas foi o que Eva? Por quê? Porque ela estava coladinha nele. Como foi que Acabe reinou fazendo um estrago naquela época? Porque ele tinha Jezabel, aquela mulher diabólica, maligna, que estava lá governando por trás de Acabe. Sempre quem está perto, quem está próximo. Olha só, quem foi que falou para Jó amaldiçoar a Deus e morrer? Foi o inimigo de Jó? Quem foi, igreja? Quem foi? Foi a mulher dele. Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, o que é isso? É quem está pertinho. Se você não for espiritual, você não consegue ver isso. E Pedro estava pertinho de Jesus, e o diabo usou Pedro para tentar fazer Jesus desistir da cruz. E se Jesus tivesse desistido da cruz, o que seria de mim e o que seria de você? Ele foi tentado em tudo. Bom, aí é que está. As pessoas pensam, tem um pensamento assim de Jesus, como se Jesus não tivesse sido tentado, que isso não, Jesus é Deus. Ora, Hebreus disse que ele, lógico que ele é Deus, mas ele era 100% homem. Foi o homem que pecou, e ele como homem tinha que pagar o preço. Então, ele foi tentado em tudo, coisas que não estão escritas aqui. Eu digo a você, que ele foi tentado em tudo, até em coisas que você não encontra na Bíblia. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Nunca pecou, não havia manchas em Jesus, não tinha mancha do pecado. Então, como eu posso andar como Jesus andou? Você está parando para pensar nisso? Ora, ele foi tentado a desistir, ele foi mal recebido. Lucas 19, versículo 37 ao 44, quando ele fez a entrada triunfal em Jerusalém, o seu povo, que devia recebê-lo, não recebeu. Em João 1,11, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E em Mateus 3,57, ele diz que não tem profeta sem honra, a não ser na sua própria casa e na sua própria terra. Jesus não foi bem recebido. Talvez isso também aconteça com você, igreja. Às vezes nós, temos a tendência de enfraquecer por essas coisas. Eu não fui bem recebido. Porque o irmão não me recebeu. Porque, não sei, passei perto da pessoa, a pessoa parece que não deu muita atenção para mim. Parece que não me cumprimentou. Cumprimentou, você viu cumprimentando? Parece que não me cumprimentou. Sabe essa tendência de não, a gente acaba pensando em desistir por causa de alguém, porque foi mal recebido, ou alguma coisa parecida com isso. Jesus foi tentado até nisso, ele foi mal recebido pelo teu povo, e ele nunca desistiu da cruz. Nunca. Lá no Getsemane, presta bem atenção em tudo que eu estou falando. Mateus 26, 33. Ele chamou os seus discípulos, estava muito perto dele passar pelo aquele sofrimento. Ele falou: fiquem aqui, eu vou até ali orar, a distância de um tiro de pedra. Ali Jesus orava. E eu pergunto a você: Deus precisa orar, igreja? Responda. Precisa? Deus precisa orar? Então quem é que estava orando ali? A parte humana dele. Ele era 100% homem e 100% Deus. Era a sua parte humana. Ele estava orando, mostrando para mim e para você que nós vamos vencer os Getsêmanes de nossa vida, porque aqui ele estava lá, como? Esperando a oração do pastor. Eu quero orar por você, amém?
Me procure para mim orar por você, amém? Não me confunda mal, mas só a minha oração não vai adiantar. Quando é que vai acontecer? Quando você tiver uma vida de oração. É quando você tiver uma devoção de oração com Deus. Então Jesus aqui, ele mostra para mim e para você, ele tinha algo, olha, muito pesado a passar. Uma missão que você pode colocar como impossível ao homem, mas possível a Deus. Que ele iria enfrentar o peso do pecado de toda a humanidade. E como é que ele iria vencer isso? Com oração. Se você não orar, esquece. Uma das partes mais difíceis da vida de um cristão, eu repito, oração. Tem alguém aqui que não tem dificuldade nenhuma de manter uma vida de oração? É difícil. Eu acho que é uma das partes mais difíceis que ler a Bíblia. Você fala, vou ler a Bíblia inteira, você lê. Você lê, é difícil também você manter essa devoção. Mas oração parece ser uma das partes mais difíceis que tem. Se você falar, eu vou jejuar, você jejua. Você fica sem comer. Ah, eu vou ficar 2 dias, até às 6 horas da tarde você fica. Mas quando se fala de manter uma vida de oração, olha, igreja, é difícil, é uma das partes mais difíceis, porque na hora da oração você recebe poder para poder enfrentar todas as lutas e dificuldades que vêm pela frente na sua vida. E aqui Jesus nos mostra. Eu vou ali orar. Qual a oração de Jesus? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Imagine, Jesus começou ali, entrar em agonia. Em Lucas 22, 42, abre lá comigo, agora. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se passa a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Aí ele disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Queridos, Jesus entrou numa agonia tão grande. Você está entendendo? Isso é ser tentado ou não? É ser provado ou não? Igreja? Uma agonia tão grande que o seu suor se tornou grandes gotas de sangue que tocavam no chão. E ele orava, e nem por essa agonia que ele sentiu, ele desistiu de você. Ele continuou a caminho da cruz. Por isso, em momentos de agonia na sua vida, em momentos que você não vê ninguém perto de você, que não há um ombro que você possa colocar a tua cabecinha e chorar, que ninguém sabe o que você pode estar passando, eu digo a você que ainda que ninguém aparecer, ainda que ninguém for lá para te dar nem que seja um abraço para te confortar, Deus envia um anjo que vem para confortar o teu coração. Deus nunca nos deixa sozinho. Ainda que o homem abandonar, ainda que não houver pai e mãe que possa estar te consolando, Ele envia um anjo do céu para te consolar naquele momento de tristeza. Aleluia! Foi assim com Elias. 1 Reis 19, 5 a 8. Elias estava tão cansado que chegou a pedir a morte para Deus. Tão cansado. E ele dormiu, e Deus mandou um anjo que o despertou, e alimentou Elias com pão, e disse, Elias, levanta, porque a tua caminhada ainda é longa, e eu estou aqui, para dizer para você, da parte de Deus, que talvez você tenha até pensado um dia em sua vida, olha, a minha caminhada está acabando, eu estou enfraquecendo, eu estou me esfriando, mas o Senhor está dizendo nesta palavra, que Ele te conforta com o poder dEle, e que a tua caminhada não é curta não, a tua caminhada ainda é longa, porque depois que Elias levantou e comeu, caminhou 40 dias,
quando nós estamos sozinhos, parece que não há saída, estamos sozinhos. Jesus, a caminho da cruz, os soldados encontraram um homem chamado Simão, ele era de Cirene, Sirineu, e ele ajudou a levar a cruz de Jesus. Ele não pagou preço pelo pecado da humanidade, mas ele ajudou. Haverá momentos na sua vida, preste bem atenção, momentos em que você estará sozinho, que você estará sozinha, e Deus, Ele levanta nem um sirineu, ou uma sirineia, para poder te ajudar. Mas não desista do caminho de Cristo, jamais. Ainda que você não veja ninguém, ainda que a pessoa que você mais ama não esteja perto de você, te abandone, nem que se for para levantar um sirineu da vida para te ajudar nessa caminhada, Deus vai lá e levanta, porque Ele é Deus. O que Deus não quer é olhar e ver a pessoa caída, desanimada, desistindo, querendo parar. Nós temos que ser sinceros, nós mesmos. Existem momentos na nossa vida que é muito difícil. Olha, existem momentos na nossa vida, sabe como que é que o inimigo abatia o povo de Israel? Quando o povo de Israel estava em desobediência e Deus enviava outros povos, sabe como que ele fazia? Ele cercava a cidade. Nabucodonosor cercou a cidade, esperou por 3 ou 4 anos, se não me engano, e até o povo enfraquecer, até ficar sem água, não atacava, não jogava flecha, não dava espadada em ninguém, mas deixou o povo ficar bem fraquinho, sem água e sem comida, e quando o povo estava fraco, aí eles entravam e atacavam e venciam, ou o povo se rendia ao inimigo. O diabo quer fazer isso comigo e com você. Às vezes ele nos cerca de todos os lados, e é permissão de Deus, para ver se você vai continuar a seguir o caminho de Deus ou não. E naquele momento a pessoa começa a enfraquecer, e o diabo fica esperando a hora de dar o bote, de te atacar. Agora eu digo a você, que ainda que você olhar para o lado e você não vê ajuda, você não vê a saída, você nunca está sozinho. Deus está com você naquele momento, ó. Sempre, nunca, você jamais estará sozinho. Acredite nisso. Aleluia. Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que ele é o último Adão. O último, porque o primeiro Adão falhou. Qual é então a nossa diferença entre nós e Jesus? Qual é a diferença, igreja? É que Jesus não tem a mancha do pecado de Adão. Então nós não poderíamos nunca salvar a humanidade. Por quê? Porque nós fomos manchados pelo pecado de Adão. Ainda que nós decidíssemos morrer, nunca pagaríamos o preço, e nunca seríamos aceitos como um sacrifício santo e agradável a Deus, porque fomos manchados pelo pecado. Agora Cristo nasceu de uma virgem. Cristo não teve pai, ele nasceu pelo poder do Espírito, o pai dele é Deus. Ele não foi manchado pelo pecado, e foi aceito em sacrifício pela minha vida e pela tua vida, pagando esse preço pela nossa vida. Mas ele sofreu de verdade, ele sofreu a dor da crucificação, ele sofreu os cravos em suas mãos, nos seus pés, os açoites, os murros, o peso da cruz, tudo isso foi real, igreja. Ele sofreu por mim e por você, porque senão tudo isso não passaria de um teatro, né? Imagina sendo pregado a mão de Jesus, ele nem está doendo, aquilo ali doeu, como se pegasse as suas mãos, colocasse um cravo na sua mão. A Thalita caiu, arranhou os joelhos, já saiu chorando, a gente já fica triste, fica chorando na hora, porque viu aquele sangue, daqui a pouco está andando, tudo dedão no chão, arrancou a tampa do dedão, já começou a chorar, já, tadinha da menina, o sangue saindo do dedão. Aí a Adriele foi correndo, já arrancou a tampa do dedão também, pode ver que as duas estão com o mesmo dedão, arrancou a tampa dos mesmos dedão. Você olha, imagina Cristo, imagina o pai vendo o filho passar por aquilo, sendo que eu e você é que somos culpados. Ele nunca pecou, e ele sentiu toda aquela dor, todo aquele peso pela minha vida e pela sua vida. Repare bem, vou continuar.
Filipenses 2:5 diz assim: que tem que existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou no seu coração ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão em cima dos céus, embaixo da terra e na terra. Ora, todo joelho se dobre para a glória do Pai. Você entende? Ele passou por tudo por causa de você. Como ele venceu? Pelo poder da palavra. Como ele venceu? Pelo poder da oração. Eu vou contar algo para você aqui. Alguém já ouviu falar de Policarpo? O anjo da igreja de Esmirna. Policarpo. A história da igreja diz que César mandou buscá-lo. E ele orando, ele orava muito, ele orava bastante. Ele sonhou com um travesseiro em chamas. Repare bem, o travesseiro estava pegando fogo, em chamas. E ele falou: não vou fugir, porque eu devo ser queimado em sacrifício a Deus. Isso é muito forte. E quando os soldados vieram buscá-lo, ele recebeu os soldados. E os soldados ficou tão admirados. Por que o Império Romano estava querendo um homem tão idoso como aquele? Para queimá-lo, para matá-lo. E ele recebeu tão bem aqueles soldados. Ele falou: vocês chegaram tarde, vocês estão com fome. Deu comida para eles, deu água para eles. Falou: não quero nada, não quero nenhuma recompensa, só quero que vocês me dêem 1 hora de oração. Os soldados concedeu a ele. E ele começou a orar 1 hora de pé. E depois ele estava orando de joelhos. Ele orou 2 horas intensamente. E ele foi levado. E quando ele chegou até o procônsul disse: injurie a Cristo, negue a Cristo, eu tenho peras preparadas. Ele falou: mande chamá-las, porque eu não parto aqui do melhor para o pior, e sim do pior para a justiça. Eu vou mandar te queimar. Ameaça-lhes com um fogo que dura apenas 1 hora, depois se apaga. Não conheces a vingança vindoura que vem sobre os ímpios? Ele disse: injurie a Cristo. Ele falou: por 86 anos eu o servi, e nenhum mal ele me fez. Como eu posso negar ao meu Salvador e meu Rei? E quando foram amarrar Policarpo para queimá-lo, ele disse: não precisa me amarrar, porque o mesmo Deus que me deu força para não temer as chamas, me dará força para ser queimado nelas. Ele não foi amarrado, e Policarpo foi queimado. Como você vai vencer isso, igreja? Eu quero dizer para você: como você vai andar como Cristo andou? Você não pode salvar a humanidade, você pode renunciar ao pecado. Você pode renunciar com a força que você tem, com o poder que Deus te concedeu, com a tua parte humana, a força em você para renunciar ao pecado. Sabe como você vai vencer? Você vai vencer pelo poder da oração, você vai vencer pela presença de Deus, você vai vencer pela leitura da Bíblia. É assim que você vai vencer o pecado, pela presença do Espírito Santo. É assim que você vai andar como Ele andou. É a única forma. Ele andou dessa maneira. Você vai andar como você é, como ser humano. Não somos nem sequer como Policarpo, muito mais dirá como Cristo. Já dá para você saber, mas é possível você vencer o pecado dessa forma. Parou para pensar uma coisa? Cristo conhecia o pensamento dos homens. O pensamento ele conhecia. Nós, uma informação já pode querer afetar o homem de Deus. Quer um exemplo disso? Alguém chega e fala assim: viu? Imagine que está sofrendo uma tribulação, de repente na família alguma coisa. Aí alguém chega em você e fala assim: viu? A minha irmã conhece a mocinha lá da loja, lá do escritório. Sabe aquela mocinha bonitinha? Então ela falou que ela te acha um pão. Ninguém nem fala mais isso hoje em dia. Pão. Te acha um gato.
acha você bonito. Você não conhece o pensamento de ninguém, mas aquela pessoa já começa, se ela estiver sofrendo algum problema, casamento, coisa assim, já começa a pensar, quando passa perto, já dá uma olhadinha. Aquilo já começa a tentar contra a sua santidade, a querer destruir a tua qualidade de cristão, por causa de uma palavra que alguém foi usado pelo diabo para falar para você. Imagina Cristo, quando alguém se aproximava dele, alguém pensava, será que esse homem é o Messias mesmo? Ah, não sei não, hein? Se é, porque está andando de a pé. Se é, porque não anda de carruagem. Deveria estar de carruagem, como a carruagem que César anda. Mas por que anda desse jeito? Por que anda nessas dificuldades? Por que nasceu dessa forma? Aí vamos ficar mais um tempo com ele. Vamos ver se é mesmo, eu já vou saber. Tudo que passava pelo pensamento da cabeça de um homem quando se aproximava de Jesus, ele conhecia os pensamentos. E como é que ele andou? Então não deixe com que nada que você possa ver ou ouvir, nada venha afetar a sua fé. Ande como ele andou.